RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, este é o RIBcast, o podcast do Registro de Imóveis do Brasil. Eu sou Caroline Ferri, diretora de comunicação do RIB, e no episódio de hoje vamos ter uma conversa muito interessante sobre aspectos da regularização fundiária urbana. Mas antes de iniciar, eu quero te convidar a ouvir os episódios anteriores do RIBcast no Spotify, no Deezer ou no nosso canal do YouTube. Todo dia 21 nós teremos um episódio novo falando sobre curiosidades da área imobiliária e trazendo muito dos aspectos históricos que este ano comemoramos 180 anos do Registro de Imóveis do Brasil. Agora, falando sobre REURB, nós sabemos que é uma necessidade, a regularização fundiária urbana é uma necessidade da comunidade, do Estado brasileiro, em virtude das diversas necessidades que tem a população. Em especial porque a moradia é muito mais do que um direito social, é um aspecto atinente à dignidade da pessoa humana. Se a gente fala em direito a serviços básicos, direito ao CEP, que é tão importante, tão relevante para todos os brasileiros. E esse é uma missão, uma função do poder público. No entanto, envolve camadas multidisciplinares, inclusive o registro de imóveis. E por isso que hoje nós vamos falar sobre o papel do registro de imóveis com especialistas notórios na área e a REURB. E antes disso, eu quero falar sobre alguns dados que nós obtemos. Segundo uma pesquisa recente do IBGE, a mais recente publicada, cerca de 7,8% dos domicílios ocupados no Brasil correspondem a moradias irregulares. Ou seja, olha o tamanho, a proporção do problema. Por outro lado, nós sabemos que nós temos marcos regulatórios hoje que respondem a isso e um envolvimento institucional de diversas frentes para dar uma resposta à altura. E um exemplo disso é, obviamente, o marco que é a 13.465 de 2017, ela vem num caminho que os nossos especialistas vão tratar, mas assim, já seguindo a linha do Estatuto da Cidade, da 10.257 de 2001, passando pela 11.977 de 2009, e a partir de então, nós temos também diversos instrumentos eletrônicos para recepcionar esses pedidos e para dar andamento a essas questões e algumas estatísticas que nós veremos mais adiante. Mas eu tenho mais um dado aqui para compartilhar. Somente no estado de São Paulo, a partir de 2017, já foram realizadas mais de 20 mil regularizações fundiárias urbanas, com diversas titulações. Ou seja, é algo sólido, é algo concreto. Imagina isso em dimensão nacional. E para iniciar a conversa, vamos já chamar os nossos especialistas que têm muito a contribuir. Eu inicio cumprimentando a oficiala de registro de imóveis de Virginópolis, Minas Gerais, uma das maiores referências em regularização fundiária do país, Michele Freire, que é diretora do CORE de Minas, participou de um case que a gente vai falar aqui, um case de sucesso no tema, e é autora do livro Manual de Regularização Fundiária. Muito bem-vinda, Michele! Obrigada, Carol! Estou muito feliz aqui de participar do nosso RIBcast e espero contribuir aqui com a nossa exposição, com a Camila e com o Robson. Que máximo, Michele. Eu estou realmente muito honrada. Eu agradeço também imensamente a participação da Camila Matos, que é assessora do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária do Tocantins, que é um órgão da Corregedoria da Justiça do Estado e é especialista em capacitação sobre o tema. Camila, que honra tê-la conosco. Muito obrigada, Carol. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde. Aliás, tarde, noite e dia, não sei qual horário os nossos ouvintes estarão conosco. Agradeço ao convite e estou imensamente feliz porque estou partilhando esse espaço com o Robson e com a Michele, que foi minha professora. Então, muito obrigada. Que máximo! E obrigada também, para fechar esse time de peso, ao Robson Soares, que é oficial de registro de imóveis em Barra e Xique-Xique, na Bahia, segundo vice-presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária
é também registrador civil, professor, palestrante e consultor. Seja muito bem-vindo, Edson. Oi, Carol. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Quero também saudar a Michelle e a Camila, minhas colegas, e dizer que estou muito feliz de participar desse Ribcast com vocês. Que máximo, Edson. Vai ser incrível, eu tenho certeza. E vamos começar, Michelle, eu queria que você começasse abordando para a gente uma contextualização da historicidade, da irregularidade fundiária do país, né, dos problemas de regularização fundiária do Brasil. Como vem isso sendo construído ao longo da história e, em especial, dos marcos legais? O que isso tem ocorrido, o que a gente tem recebido e como a gente faz esse recorte histórico? Bom, então vamos lá olhar o nosso passado, né? Para a gente entender o futuro e agir agora no presente, para que a gente possa contribuir para a regularização fundiária deslanchar no nosso país. Então, a gente vai remontar rapidamente, assim, lá na colonização portuguesa, o nosso regime sesmarial, que é a origem da nossa colonização. E, para quem não sabe, a coroa, ela otorgava um título que era chamado de sesmaria, e aquele sesmeiro ganhava o direito de explorar economicamente aquele imóvel, e ele estava geralmente atrelado com algumas condições, como, por exemplo, medir o imóvel, pagar tributos, explorar economicamente aquele imóvel. Se ele não cumprir esses requisitos, a gente caía em comício, a gente tem aquilo que a gente chama de sesmaria em comício, né? Porque ele desrespeitou alguns compromissos. E no que isso influencia? Algumas pessoas privilegiadas recebiam essas capitanias hereditárias, né? Que é o que dava origem às capitanias, depois algumas glebas de terras ao longo do tempo, até 1822, que foi quando esse regime se extinguiu. Então, a gente foi tendo um regime, um marco jurídico, criado pela sesmaria e que automaticamente iniciou o nosso regime de posse, porque à margem desse sistema nós temos os inúmeros poceiros que já começaram a se apropriar do território, porque não conseguiu ingresso nesse sistema, né? Então nós já temos historicamente uma dificuldade de acesso a um sistema legal aqui no Brasil. Em 1822 extingue esse regime sesmarial e a gente fica sem um regime jurídico em relação à posse até 1850, quando a gente recebeu a Lei de Terras, né? A Lei 601 de 1850. Essa lei é considerada, para o aspecto rural, a norma que gerou os nossos problemas fundiários na zona rural, porque ela cria um regime latifundiário que a gente tem repercussão até hoje na dificuldade de implementar políticas agrárias, de reforma agrária, de regularização fundiária no aspecto rural. Mas evoluindo na questão urbana, que é onde a gente quer chegar, a gente recebeu, depois do Código da Lei de Terras, a gente vai para um marco que eu considero que é o Código Civil de 2016, que a gente passa a ter a possibilidade de escrever os imóveis no cartório, né, de transcrever esses imóveis e transferir propriedade. E já é um marco que a gente vai ter ali, a partir desse momento do Código Civil, transmissão de propriedade imobiliária nos cartórios. E a gente vai ter o que eu chamo do primeiro marco de irregularidade fundiária do Brasil, que é a Lei 6766. Para mim, a Lei 6766, apesar dela ter um arcabouço muito bem fundamentado, pretensões muito elevadas no aspecto urbanístico e ambiental, ela traz uma barreira de acesso que a gente vê o resultado até hoje, porque nós temos a maioria dos loteamentos irregulares à margem desse sistema jurídico, em razão de vários preceitos. O Laman até cita, acho que no primeiro RIB Podcast, que ele também considera isso. Ele fala que aqueles 35% lá de destinação de área pública é um obstáculo insuperável para a regulação fundiária, né? Mas não é só ele, é todo o arcabouço, porque se a gente conseguisse executar a norma, fiscalizar a norma, ela traria um benefício, um bem-estar social, um uso coletivo da propriedade. A gente teria realmente o que a Constituição Federal espera, né? Que é esse uso, esse bem ordenamento do solo, essa divisão e parcelamento do solo. Mas, de todo modo, a gente tem um marco jurídico muito importante, que é a Lei 6766, de 1979. A partir disso, a gente tem a Constituição Federal de 88, que eu também considero que tem instrumentos muito importantes, como a uso-capião, porque a gente tem um uso-capião de prazo reduzido ali na questão urbana e rural, e também vários princípios informadores que iluminam lá o nosso Código Civil de 2002, que é outro marco também, muito importante, com outros instrumentos que são a uso-capião, com prazos mais reduzidos, porque em 2016 a gente tinha uso-capião trintenário, que precisava de 30 anos,
ou de uso capião vintenária. E no Código Civil de 2002, a gente já tem uma redução desses prazos, 15 anos para extraordinária ou 10 se ela dá alguma função social para aquele imóvel, 10 anos para ordinária. Então, nós temos ali instrumentos individuais que atentam para a regularização fundiária, mas que ainda são insuficientes para produzir uma regularização fundiária em escala, né? E aí, só para ter uma ideia, a minha comarca ela é de 1927. Até 2023, fevereiro de 2023, eu tinha 35 matrículas abertas por uso capião, judiciais, né? Então, veja que é um instrumento efetivo, ela possibilitou o acesso à propriedade imobiliária, possibilitou mais de 35 pessoas numa comarca que hoje tem 43 mil habitantes. É muito pouco, né? Então, é um instrumento que ele não traz aquela repercussão na regularização fundiária propriamente dita. A lei, o Estatuto da Cidade, que você mencionou mais cedo, Carol, ela traz a política de regularização fundiária, né? Ela traz ali como que vai se dar aquela política prevista no artigo 132 da Constituição Federal de regularização fundiária ou até mesmo de planejamento e ordenamento do solo no aspecto urbano. Só que ela, de novo, ela traz ali, ilumina o que seria uma regularização fundiária, ela traz a regularização fundiária como instrumento político e jurídico, mas ela não diz como. Então, até 2001, a gente ainda estava ali, olha, a regulação fundiária é uma coisa importante, você tem que fazer, mas não tinha aquela instrumentalização jurídica de como proceder uma regularização fundiária, até a gente chegar na lei 11.977, que é do programa Minha Casa Minha Vida, de 2009, que tem ali todo um arcabouço, um processo, né? A gente inicia um procedimento administrativo dentro do Poder Executivo, muita coisa ainda dentro do cartório, por isso que a gente não tem muita regularização fundiária na 11.977, mas ali tem toda uma intenção de como se faz uma regularização fundiária. E antes dessa lei 11.977, se a gente for buscar, historicamente o Estatuto da Cidade tentou fazer essa regularização por núcleo através do uso capião coletivo especial. Que ele, olha, a gente tem que regularizar núcleos. Lá no artigo 10 ele fala assim, ó, núcleos urbanos informais existentes, sem oposição há 5 anos, em que eu pego a quantidade de ocupantes, divido ali naquele território, e se não superar 250 metros quadrados, eu posso fazer uso capião coletivo, que é um instrumento que, apesar de bem intencionado, também é de difícil execução. E se a gente consegue ultrapassar toda a barreira judicial, a gente não tem a barreira do registro, porque abrir uma matrícula coletiva para 400, 500, 2.000, 100.000 pessoas de um núcleo é praticamente impossível, né? Então, veja, o legislador, ele vai caminhando ao longo do tempo para instrumentalizar uma regularização fundiária, mas ele não dá instrumentos eficazes. Ele é bem intencionado, tanto para o parcelamento do solo, um planejamento de parcelamento do solo, e para a regularização fundiária, mas ele não dá instrumentos eficazes, ele também não dispõe sobre a fiscalização, e a gente vai convivendo paralelamente com esse regime extralegal no Brasil, né? E aí a gente vai lá para a Lei 13.465, que eu considero que é o meu xodó, porque aí o legislador evoluiu muito, mas a gente pensa com a Lei 6766, a gente ainda age na Lei 11.977, então a gente precisa, além de ter um legislador bem intencionado, os aplicadores também precisam ser bem intencionados e eles têm que se livrar de toda uma bagagem jurídica, principiológica que a gente aprendeu, né? Então a gente tem ali, quando você vai abrir a Lei 13.465, ela vai trazendo instrumentos importantes lá no artigo 15, elencando a uso capião, o condomínio urbano simples, o direito de laje. Então, ele traz várias necessidades, ele atende várias demandas da sociedade e ele cria um procedimento mais simplificado do que da Lei 11.977, mas que ainda é muito complexo. Tanto que a gente tem que estudar muito, fazer muito treinamento para romper essas barreiras da utilização da Lei 13.465, e ela traz um outro instrumento que é muito legal, que é a legitimação fundiária, porque ele dá uma unidade, uma propriedade para aquele ocupante, diferentemente das legislações anteriores que davam legitimação de posse, que dificultava essa conversão, ou uma concessão de direito real de moradia, ou uma concessão de direito real de uso. Então a gente veio evoluindo ao longo do tempo. A Lei 13.465 é o auge dessa evolução, e a gente vai ter que se desprender aqui de alguns princípios e de algumas regras, principalmente nessa questão dos princípios registrais, dos princípios urbanísticos, dos princípios ambientais, porque a gente tem que ter aquele olhar
para a situação irreversível, para uma situação consolidada. Então, eu costumo dizer que a regulação fundiária é uma fotografia daquele núcleo. Você vai olhar aquele núcleo e analisar como que aquele núcleo está. E, a partir dele, estudar medidas de regularização. Não é pegar a lei e encaixar no núcleo, é pegar o núcleo e encaixar nessa regularização. Quais serão as estratégias urbanísticas que eu vou usar aqui nesse núcleo? Quais serão as estratégias ambientais? Quais as estratégias edilícias? Quais as estratégias registrais? Então, como que eu vou montar essa regularização fundiária, que a gente costuma chamar de regularização Lego, né? Que a gente vai partindo ali da situação concreta para montar aquela regularização e trazer o melhor possível daquilo, né? E não o contrário, e não o oposto. Eu tentar encaixar aquele município na legislação, eu não consigo, e aí ele fica fora da regularização fundiária, e aí eu vou reverberar esse mal urbanístico, ambiental, edilício, e ignorar que a gente está ali piorando a situação ambiental e urbanística, que é o que a gente geralmente faz quando a gente interpreta a norma. Então, a gente tem que ter essa mudança de paradigma, né? Esse olhar para a regularização fundiária, e aí eu vou chamar os meus colegas para integrar comigo essa contextualização. Que máximo, Michele! Não, essa percepção de inverter a lógica, né, de análise é incrível. É incrível mesmo. Everson, eu queria tirar uma dúvida com você. Quando a gente fala em irregularidade fundiária, considerando aqui que nós temos ouvintes que não são registradores, né? A gente amplia, né, o nosso leque aqui, estamos falando para uma universidade aí de pessoas. Muitas vezes fica parecendo que a irregularidade fundiária é apenas um imóvel que não consta no registro, ou seja, que ele não foi registrado. Mas não é apenas isso, né? Me conta quais são os principais tipos de irregularidade fundiária que existem e as principais consequências disso para todos os envolvidos. Se você puder citar exemplos aí da tua região, seria incrível. Perfeito, Carol. E aí, com os exemplos, vocês vão entender, inclusive, toda essa contextualização que a Michele trouxe. Então, a irregularidade mais comum, ou talvez a mais nefasta, que é um câncer que eu costumo dizer, é essa da que essa a qual você se referiu. Ou seja, o imóvel não aparece, não está inscrito na serventia imobiliária. Ou seja, nós estamos tratando apenas de mera posse. Certo? Mas nós temos, mesmo quando os imóveis estão inscritos, eles existem para o registro de imóveis, há justamente uma defasagem, ou digamos que a realidade fática não é igual à realidade registral. Aqui na Bahia, e quem é da Bahia que me acompanha sabe, é muito comum, e principalmente na minha comarca, eu falo da minha comarca que eu sou titular, Carol, que ela tem 15 mil quilômetros quadrados. Só para você ter ideia do tamanho disso, o estado de Sergipe, que é o menor estado da federação, tem 22 mil quilômetros quadrados. Então, a minha comarca é mais da metade do estado de Sergipe. É muito maior que muitos países na Europa. Então, é muito comum, inclusive nós temos imóveis aqui muito grandes, de mais de 1.000, 2.000, 3.000 hectares. E aí você vai olhar, nós temos ainda no sistema da transcrição, e depois disso nós já temos 3 gerações em que foi mantendo o imóvel como mera posse irregular. Ou seja, o imóvel existe para o cartório, está inscrito, né, no sistema de transmissão ainda, de transcrição das transmissões, mas era no nome do seu Paulo. Seu Paulo já faleceu, e aí hoje quem titulariza a posse do imóvel, quem é titular da posse, quem está na posse, são os netos do seu Paulo, por exemplo. Então, esse é um tipo de irregularidade também muito comum. Então, nós temos justamente que a titularidade do imóvel não acompanhou, o que está lá na minha matrícula ou na minha transcrição, não acompanha a realidade. Há um descasamento entre o que está no álbum imobiliário, no folho real, o que está na matrícula ou na transcrição, e o que está hoje no mundo fático, certo? Terrenos, por exemplo, em que na abertura da matrícula, o princípio da especialidade objetiva, nós temos como mera terra nua e hoje nós já temos construções. Então, tudo isso, a falta da averbação da construção civil, ela traz justamente uma irregularidade. E quais são as consequências disso? Quando a gente fala
que o imóvel irregular é um capital morto, lembrando justamente a lição do Hernando de Souto Polar. Eu gosto muito de citar nas minhas aulas e palestras o livro O Mistério do Capital, eu tenho aqui atrás, posso pegar para mostrar para vocês. Nós temos que ter bem presente que um imóvel irregular, ele é um capital morto, ou seja, ele não acessa ao sistema de crédito, ele não acessa ao sistema bancário, ele não trafega pela economia. E o que é que acontece? E o que é que, do que é que isso importa? O que é que acontece de ruim, né, para o próprio sistema imobiliário e também para a economia do país? Com esse descasamento, o imóvel ficando naquela redoma como um capital social morto, você não tem as condições para fazer com que aquele imóvel se converta em um ativo financeiro, possa ser aceito pelo mercado, possa acessar o sistema de crédito para ser dado em garantia e, com isso, gerar e produzir emprego e renda. Então, uma das principais consequências da irregularidade fundiária, esse câncer nefasto que assola o nosso país, e aqui na Bahia, eu falo na minha comarca que a irregularidade é da ordem de 90%, fiquei até surpreso nos números que vocês disseram que apenas em termos de moradias urbanas a gente só tem menos de 8% segundo os dados do IBGE. Eu achei que era bem mais, porque eu me lembro que em 2018, logo pouco depois da 13465, houve uma publicação de vários jornais, inclusive de Minas Gerais, que diziam que a gente tinha, né, 50 milhões de habitações irregulares do país. Não, aliás, perdão, que a irregularidade atingia 50 milhões de brasileiros. Pouco mais aí de 30 milhões de moradia, era alguma coisa nesse sentido, salvo engano. Então, como o primeiro, né, problema grave decorrente da irregularidade, nós temos esse problema de o imóvel se tornar um capital morto. Com isso, há uma subvalorização do próprio, né, valor venal do imóvel, e com isso nós temos um imóvel que é morto, que não trafega no sistema de crédito, que não trafega no sistema bancário, que não trafega na economia, né? Você não consegue extrair todas as consequências que, como nós temos numa economia ativa, com esse imóvel participando desse ciclo econômico. Você, por exemplo, não consegue que a arrecadação tributária dos entes tem um crescimento. Nós temos, a Michele é testemunha disso. Aqui na minha comarca a gente tem, quando nós vamos convencer, né, os atores políticos, né, os prefeitos, a investir na regularização fundiária, uma das grandes benesses, uma das grandes coisas boas que eu digo que é um ciclo de coisas boas, é um jogo de ganha-ganha que a regularização fundiária permite, é provar para o gestor que o que ele investe na REURB, ele consegue tirar 2, 3 vezes mais com o próprio processo, né, de regularização e com o crescimento e um incremento da arrecadação tributária. Porque um imóvel desse, por exemplo, ele é vendido apenas naquele sistema, não é nem de contrato, é do recibo de compra e venda. Você não arrecada o imposto de transmissão imobiliária, né? O valor venal, o valor da venda é já lá embaixo. Você às vezes não tem inscrição imobiliária aberta para permitir que a prefeitura arrecade o IPTU anual. Então, essa irregularidade é desde o princípio, né, da especialidade objetiva, em que o imóvel está mal escrito, digamos assim, ou está sem as suas confrontações, os seus limites, as suas características bem postas na matrícula, mas há também a questão da titularidade subjetiva, ou seja, quem consta lá na transcrição em matrícula não é o atual possuidor ou mesmo proprietário do imóvel, e tem essa questão de que mesmo o imóvel, aí você me pediu um exemplo aqui na minha comarca, né? Outro dia eu fui chamado para uma reunião com o superintendente da Caixa Econômica Federal, e ele me disse o seguinte: olha, eu estou devolvendo por mês cerca de R$150 mil para o crédito imobiliário aqui em Barra. Eu não consigo contratar R$1 sequer. E eu digo para ele: olha, não é de minha vontade. Se fosse de minha vontade, o senhor estaria contratando e o cartório também produzindo muito. E tudo isso por conta, né, do imóvel irregular. Eu tenho um cliente que ele é advogado e também caixa do Banco do Brasil. E como funcionário do Banco do Brasil, ele podia adquirir imóveis com um precinho lá embaixo, subsidiado. E ele me disse: Ervison, eu procurei 16 imóveis em Barra. E não encontrou, gostava do imóvel e olhar, o imóvel era irregular. E para ele conseguir, ele conseguiu um que estava mais ou menos no jeito, e a gente regularizou por meio da uso capião extrajudicial para ele depois conseguir o financiamento. Então, esse é um exemplo assim, cabal, perfeito, de como o imóvel irregular se torna um ativo financeiro morto,
né? E não é desejável que assim seja, né? O imóvel regular, ele traz justamente aquilo que eu digo, o sentimento de pertencimento. Você tem com isso a valorização do princípio da dignidade da pessoa humana, porque você oferece uma moradia mais adequada para o cidadão. Você tem um novo conceito de moradia que foi fundado lá pela 1418, que já foi derrogado agora pela nova medida provisória que instituiu novamente o programa Minha Casa Minha Vida, em que o conceito hoje de moradia não se resume apenas ao aspecto físico, arquitetônico, mas ao aspecto cultural, ao aspecto econômico, né, ao aspecto de proteção arquitetônico. Então nós temos hoje, digamos assim, várias dimensões do conceito de imóvel, né, e do conceito de moradia. E tudo isso a regularização fundiária vem a trazer. Imóvel regular, né, além de ser, como eu gosto sempre de citar, um capital financeiro morto, é um capital social morto, né? E não é desejável que assim seja. Incrível, Edson. E é uma abertura que eu estou vendo aqui, a gente está rompendo paradigmas aqui na percepção do tema, né? Você sabe que às vezes a gente pensa em regularização fundiária, a gente só pensa naqueles núcleos com a informalidade de descumprimento de regra urbanística, etc. Mas a gente tem que pensar mais, né? A gente tem que pensar isso mesmo, na cadeia sucessória, numa série de questões que a gente pode resolver e a gente pode ser proativo nesse sentido na nossa comunidade. Falando nisso, apesar de ser uma responsabilidade do poder público, a REURB só ocorre de fato, sabemos, quando há a formação de equipes multidisciplinares. E eu quero pedir aqui, eu ia pedir para Camila, mas eu acho que ela caiu, né? Então eu vou ter que refazer essa pergunta, tá bom? Carol, então eu queria complementar o Heverson. O Heverson, ele pontuou muito bem os efeitos, né, da regularização fundiária. E, além do que ele citou, há estudos que indicam que a gente tem redução dos índices de depressão nas pessoas que estão nesse núcleo, porque elas vivem muito tensionadas o tempo todo, vai perda da posse, perda da posse, perda da posse. Então, quando ela tem ali um imóvel regularizado, não só um título, um papel que não vale nada, né, mas um imóvel devidamente registrado no cartório de imóveis, ele passa a ter a segurança da posse, reduz o índice de depressão daquela comunidade. Tem redução de violência contra a mulher na questão do patrimônio, porque a mulher ela sofre violência antes, durante e depois desse relacionamento. Antes, porque os pais direcionam o patrimônio para o filho, que é o homem. Durante o casamento ou da união estável, porque o cônjuge, o marido, sai para trabalhar, ela fica em casa. Se ela fica em casa, ela não contribuiu financeiramente para a aquisição daquele patrimônio. E quando ela sai desse relacionamento, ela sai sem nada, porque ou construiu na casa do sogro, ou ela não alocou financeiramente recursos porque ficou em casa para cuidar dos filhos. Ela traz uma redução do prejuízo econômico e urbanístico e ambiental, porque a gente tem ali uma melhoria. Quando a gente conclui um projeto de regularização fundiária, a gente está dizendo, olha, o poder público está atento para aquele núcleo. Então, se eu não tenho acesso à água, se eu não tenho acesso a esgoto, se eu estou tendo ali um esgoto que joga no rio, eu estou tendo uma melhoria ambiental, uma melhoria urbanística através de uma ação com um projeto de regularização fundiária, né? E você vai elevar esse desenvolvimento econômico-social, porque além do que o Everson citou, que é trazer a representação gráfica daquele imóvel para o cartório, que você eleva essa representação econômica que o De Souto cita o tempo todo, a gente também tem o que o Galeano chama, né, que é de você fazer alocações financeiras para aquele imóvel que você sabe que é seu. Então, se você tem aquele patrimônio, você passa a investir nele, você passa a trazer uma melhoria para aquela habitação que ele não faria se ele não soubesse que a posse é dele, que está assegurada pela propriedade registrada. Então, esse desenvolvimento econômico-social, ele é um contexto. Ele não é só pela circulação do imóvel, é por toda a segurança jurídica que um imóvel regularizado traz, né? Então, a Ana Maia, ela tem um estudo muito interessante que ela cita, que parece, não sei se foi Osasco, que tem redução da violência infantil, do trabalho infantil. Porque as crianças passam a não ter mais que ficar em casa, os pais ficam em casa para defender a posse, a criança sai para trabalhar, né, vai para o semáforo, vai fazer algumas coisas, porque os pais têm que defender aquele imóvel, aquela posse. Na medida que se regulariza aquele imóvel, as crianças voltam para a escola.
as famílias passam a investir mais na educação daquela criança, a renda da família melhora, porque as crianças estudam, passam a trabalhar, receber melhor salários, tem mais qualificação e tem mais salário. Então, veja, as repercussões não são só constitucionais do direito real de moradia, ela passa por toda a extensão do que é um ser humano, do que um ser humano precisa. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para a regularização fundiária, porque ela é a porta de acesso para inúmeros direitos sociais e econômicos que a gente não tem dimensão, porque a gente sequer cogita atrelar isso a um imóvel, né? E a importância é enorme. A Camila voltou, eu vou abrir a palavra. Eu posso complementar rapidinho a falar da Michele, enquanto vê se a Camila estabiliza. E é isso aí, bem, Michele, eu costumo sempre dizer que quando eu digo que o ato de regularização fundiária é a expressão mais perfeita e acabada da concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, é justamente porque traz esses acessos, traz essas portas, né, a que você se referiu. E isso é muito, mas muito realmente presente. Por exemplo, no meu primeiro núcleo aqui em Barra, ainda existiam ruas de terra, sem calçamento e sem asfalto. E aí eu negociei com o prefeito, uma das primeiras medidas justamente foi ele fazer o calçamento, né, dessas ruas. Então a população fica super grata. Uma outra coisa também, por exemplo, você nega os direitos mais básicos quando o imóvel é irregular. Nesse mesmo bairro em que eu fiz a primeira regularização, e eu moro na divisa dele, né, não se tem entrega de correspondência domiciliar. Os Correios não entregam porque os imóveis não têm número. Eu mesmo, para receber as minhas encomendas, coloco o endereço do cartório, que fica na região central da cidade. Então, uma das medidas que a gente tem, veja só, você negar ao cidadão a entrega domiciliar de correspondência. Então, eles reclamavam porque cartão de crédito, cartão de banco, tinham que ir até os Correios. E aí, olha como é um ciclo que eu digo que instaura, e depois eu quero dar um exemplo de como esse jogo de ganha-ganha, esse ciclo virtuoso, né, de benesses que a regularização fundiária traz. O prefeito me falou que em negociação com os Correios, pelo tamanho da população de Barra, já era para ter o dobro de funcionários. Barra, por exemplo, é uma cidade que só tem um CEP geral, 47.100.000. E pelo tamanho dela, já era para ter pelo menos 3 CEPs. E tudo isso, no bojo do contexto da regularização fundiária que nós estamos aplicando aqui na cidade, na comarca, nós estamos em negociação com os Correios, fizemos aprovar a lei de parcelamento urbano do solo que não tinha, e já fazer todo esse contexto de regularização com os Correios, para que os Correios possam gerar os 2 novos CEPs e com isso também mandarem mais funcionários para cá. Então veja como é um ciclo realmente muito interessante, como a Michele falou, e é por isso que eu falei que o imóvel irregular não é apenas um capital financeiro morto, um ativo financeiro morto, ele é um ativo social morto. E quando eu falei nesse conceito de ativo social, eu quis dizer justamente isso, o imóvel como uma porta de acesso à dignidade da pessoa humana, à cidadania. Então, fazer regularização fundiária é concretizar o metaprincípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas resgatar e promover a cidadania daquelas pessoas que estão lá no núcleo irregular, sem entrega de correspondência domiciliar, sem acesso à água, sem acesso aos serviços públicos, né, sem asfalto em ruas de terra. Então, é esse o contexto realmente de o imóvel ser utilizado como essa dimensão social e com essa repercussão que tem, porque lembro de da primeira palestra que a Michele fez na Bahia, dizendo, olha, a regularidade, né, imobiliária, ou melhor, né, a lei da REURB, ela foi pensada com o espírito de incrementar a qualidade de vida do cidadão. Inclusive, naquela discussão, Michele, se fazia ou não regularização em áreas de proteção ambiental. E eu lembro da sua primeira lição. A sua resposta foi, se isso melhorar a qualidade de vida do cidadão, se isso representar um acréscimo, um incremento na qualidade de vida do cidadão, não se pode ter dúvidas, nós temos que efetivar e concretizar a regularização fundiária. Que olhar sensível, Edson e Michele. Foi, assim, são recortes, assim, realmente na multidisciplinariedade do tema. E eu queria, Michele, que você me contasse o case de Catugi. Me fale um pouquinho sobre ele. Como é que foi isso? 100% do território urbano foi regularizado, é isso mesmo? Eu vou trazer aqui informações de bastidores, né? O registrador de imóveis lá de Novo Cruzeiro assumiu a comarca, né? E ele saiu de Novo Cruzeiro e foi a Virginópolis, são 5 horas de carro,
num sábado, para descobrir tudo sobre regularização fundiária, porque ele queria levar a regularização fundiária para Novo Cruzeiro. A comarca dele é gigante, eu conheço, meu marido até trabalhou lá. Então é um lugar que eu tenho carinho especial, tanto que eu já morei em Novo Cruzeiro, dividia Novo Cruzeiro e Virginópolis na minha jornada, mas a participação do registrador de imóveis e do próprio município, né, e eu destaco lá a procuradora, que era a Ranieri. Eles trabalharam de forma conjunta o tempo todo. Então, eles traçaram a regularização fundiária daquele município do início até o final. Eles fizeram a montagem de como seria essa regularização fundiária. E eles tiveram que medir toda a cidade de novo, porque os trabalhos que eles tinham não davam para aproveitar. Mas eles foram construindo essa regularização passo a passo, os próprios servidores do município que mediam esses imóveis. Teve impugnação, né, do próprio DENIT, porque o município lá é cortado pela BR-116, então eles tiveram que usar todos os recursos disponíveis na Lei 13.465, inclusive na questão de impugnação, e conseguiram registrar o parcelamento do solo e titular todos os ocupantes em relação àquelas unidades. Se não me falha a memória, deve ser 2.600 unidades ou 2.700 unidades, porque o município é pequenininho. Mas é pouca unidade, mas é a totalidade daquele município, né? E representa quase 40% das matrículas do cartório do FRED. Então, veja, o próprio registro civil com notas, que não tinha escritura para lavrar, ele só fazia registro civil, agora ele está com uma demanda de registro, de lavratura de escritura, porque toda a cidade, além de ter acesso ao registro imobiliário, também passou a manter esse imóvel irregular. Também teve o que o Revson pontuou, que é a circulação econômica do imóvel através dos bancos, então tem financiamento ali imobiliário surgindo, que é uma dificuldade que eu tenho, porque eu não tenho averbação de construção no meu cartório, né? E eles estão usando a averbação de mera notícia, eles estão conseguindo averbar as construções, porque eles estão fazendo, segregando aquelas fases e a REURB por partes, do mais complexo do mais simples ao mais complexo, regularizando todo aquele núcleo e trazendo realmente desenvolvimento econômico e social para o município, numa região aqui de Minas Gerais que é extremamente carente, que é a região do Vale do Mucuri. Então, veja, a regularização fundiária trouxe, e aí a gente está monitorando através do CORE, esse desenvolvimento dos indicadores do município, sabe? Para a gente poder mostrar o antes e o depois. Mas a própria advogada, o próprio município já conseguiu demonstrar a queda na dívida ativa, porque as pessoas, quando têm a propriedade, eles passam a pagar os tributos, porque eles estão satisfeitos com o imóvel. A gente tem aquele receio, né? Como prefeito, não vou fazer regulação fundiária porque as pessoas agora vão ter que pagar tributo. Lá mostra que é exatamente o contrário. A partir do momento que eles têm segurança que aquilo é dele, eles pagam o tributo com prazer. Eles fazem não só o pagamento, como eles ainda pagaram retroativo, reduzindo a dívida ativa, fomentando a arrecadação do município para que ele pudesse medir os imóveis. Então, o trabalho cooperativo lá foi cartório, município e sociedade. Então, eles acreditaram naquele projeto e em 2 anos eles regularizaram Catugi, o primeiro município do Brasil 100% regular. Então, veja, foi uma atuação, assim, lindíssima. A minha participação foi só no começo, o resto tem que atribuir para eles o feito, porque foi um feito ali extremamente coletivo e de esforço muito grande. Não, vocês estão colocando questões, assim, extremamente sensíveis e, assim, que nos geram entusiasmo para mudar as realidades, né? E eu quero entender como que funciona isso. Isso a regularização fundiária, urbana, ela é responsabilidade do poder público, claro, mas ela só ocorre de fato quando há formação de equipes multidisciplinares. Camila, eu queria saber de você, quais são os papéis de cada um dos agentes, em especial do registrador imobiliário nesse processo? Você pode nos dar uma luz sobre isso? Bom, pessoal, só complementando, Carol, antes de responder sua pergunta especificamente, eu queria dar um exemplo prático de tudo o que a Michelle e o Everson colocaram aqui. Eu conheci durante os cadastros sociais de um determinado núcleo urbano informal, eu conheci uma pessoa, uma mãe de família solteira, ela era mãe de 5 filhos. E aí, o imóvel dela era muito humilde, ela é uma pessoa muito humilde. E eu questionei a ela se ela não tinha vontade de morar em um outro setor.
E a resposta dela para mim, porque eu vou contextualizar para vocês entenderem, ela tinha ganhado uma casa popular em um outro setor, só que o que ela estava buscando era a regularização fundiária urbana da casinha onde ela morava. E eu questionei o porquê. Aí ela falou para mim o seguinte, falou, meu amor, eu tenho 5 filhos. Aqui eu sou amiga de todos os vizinhos, eu preciso trabalhar. E são eles que olham os meus filhos. Se eu sair daqui e for para um outro núcleo urbano informal, como que eu vou sair para trabalhar? Quem que vai olhar os meus filhos? Porque aqui nós somos uma família. Então, se for para sair daqui, eu não quero. Eu quero a minha casa, mas eu quero a minha casa aqui. Aquilo me marcou profundamente, porque eu entendi o que a Michelle disse lá no começo. Não são as pessoas... Bom, como é que eu posso dizer isso sem parecer doida? Mas assim, não é que nós temos que pegar o núcleo e fazer a lei se encaixar dentro do núcleo. Não, nós temos que enxergar o núcleo como ele é e tentar regularizá-lo da forma como ele está. É literalmente uma foto daquela imagem atual, respeitando todas as questões jurídicas e urbanísticas, mas tentar regularizá-lo a fim de manter aquelas pessoas naqueles locais, porque eles se identificam, principalmente quando é social, eles se identificam ali, muitas vezes eles moram ali há 30 anos, nós já entregamos títulos para pessoas que estão nos imóveis há 60 anos, já tivemos a oportunidade aqui no Tocantins de entregar, quando eu digo título, tá gente, é a certidão de matrícula, já tudo registrar para pessoas que tinham 102 anos. A pessoa pegou aquele documento, eu lembro como se fosse hoje, ele virou para a gente e falou assim, agora eu posso morrer em paz, porque agora eu tenho um imóvel para deixar para os meus filhos, é a vida da pessoa naquele imóvel, ele não quer sair dali, ele não quer ir para outro lugar, ele quer que seja regularizado ali, aonde ele está, e esse é o direito. Mas respondendo especificamente sua pergunta, Carol, a regularização fundiária ela é multidisciplinar, ela envolve aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais. Então, para que nós façamos uma regularização fundiária completa, é preciso que nós tenhamos estes 4 atores trabalhando juntos e olhando juntos para a realidade daquele núcleo urbano informal. Por exemplo, se eu tenho um núcleo que ele não permite a saída de 2 vias, um arquiteto e urbanista, ele pode enxergar, estudar a realidade daquele núcleo e falar assim, não, para melhorar a vida dessas pessoas, então vamos deixar uma mão só indo e a outra mão só vindo, para que nós possamos regularizar essas pessoas aonde elas estão, melhorar o urbanístico delas, e assim melhorar a qualidade de vida. Então, a importância de nós termos esse olhar de um arquiteto e urbanista, além de que nós precisamos desses profissionais para elaborar as peças técnicas do projeto de regularização fundiária, a importância do olhar social, a importância do olhar jurídico, e o cartório de registro de imóveis é fundamental, porque tudo isso, eu não digo que finaliza somente no cartório, inicia e finaliza, porque não existe regularização fundiária urbana sem a participação dos nossos registradores de imóveis, dos nossos cartórios de registro de imóveis, porque desde o começo eu preciso de um alinhamento dos meus agentes, dos atores que promovem essa REURB, que executam essa REURB e daquela pessoa que vai registrar essa regularização fundiária. Então, o nosso sistema registral, ele é consolidado no nosso país. Então, desde o começo, eu preciso, é a prefeitura que está promovendo, porque nós temos várias pessoas que podem requerer, mas a prefeitura é responsável por processar essa regularização fundiária. Então, eu tenho essa pessoa que requereu, a própria prefeitura pode ter começado de início, eu tenho a prefeitura processando, executando essa REURB, eu tenho aqui o meu cartório de registro de imóveis alinhado. Por quê? Porque é ele que vai me dizer, olha, neste núcleo urbano informal, nós não temos origem registral, nós não temos matrícula, nós temos 10 matrículas, já existem 10 imóveis urbanos regularizados, então atenção. Então eu preciso do meu registrador de imóveis o tempo todo auxiliando esse processo, me dizendo quem são os meus confrontantes, quem são as pessoas que eu vou precisar notificar nesse processo. Sem o registro de imóveis eu não consigo saber quem são essas pessoas. E ao final, o meu registro de imóveis, então tudo inicia com essa parceria e finaliza, porque eu preciso do meu registrador para concretizar todo esse processo de regularização fundiária urbana. Carol,
Posso só completar o que a Camila falou? A gente vê que o município está no caminho certo quando a gente criou um grupo de WhatsApp, tem a prefeitura, tem o cartório, tem o arquiteto, tem o assistente social, tem o notário, sabe? Porque tem o próprio sindicato rural, que eles fazem os cadastros lá. Então, assim, quando você tem essa equipe toda batendo papo no WhatsApp, resolvendo problemas pontuais em grupo, aí você chegou no nível extremo de colaboração e cooperação. Enquanto a gente estiver respondendo ofício, de um lado solicitando certidão, do outro falando que não achou, a REURB não sai do papel. Então tem que ser uma comunicação espontânea, sabe? Você tem que estar ali o tempo todo. Olha, Michele, achamos aqui um ocupante, a gente não sabe se ele é proprietário, se ele vai ser vizinho, se ele é titular de direito real. Você faz a busca na hora, o município depois manda o pedido e você oficializa, mas você tem que estar com uma comunicação muito ativa com o cartório. Enquanto a gente estiver sentado do lado do balcão, esperando um pedido formal, a regularização fundiária não sai. Ou porque o município vai fazer errado, você vai negar e aí você vai frustrar a expectativa de milhares de pessoas, porque o mínimo que chega de uma REURB são 500, 1.000 pessoas ali envolvidas naquela regularização fundiária, porque cada unidade tem 2, 3, 4 ocupantes, né? Não é... Você regularizou 200 imóveis, já tem 1.000 pessoas ali envolvidas. Aí você dá uma nota devolutiva falando que não pode registrar, isso é o ápice da frustração, da ineficiência, e eu acho que, no meu caso de registradora de imóveis, da minha ineficácia, da minha incompetência. Porque registrador de imóveis hoje não pode ficar no balcão esperando o município procurar, tem que ir atrás. Olha, vocês estão fazendo regulação fundiária? O que vocês já fizeram? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver, porque em muitos lugares, o registrador é a única fonte jurídica que o município tem para instruir todo o procedimento, para dar uma iluminação, para iluminar todo aquele processo. Então, se a gente fica esperando o resultado final, o resultado é o não registro. Refazer etapas de uma regularização fundiária significa não registrar uma regulação fundiária. É quase impossível você ter que refazer uma regularização. Então, a gente tem que mesmo que pegar o município pelo braço e ir junto com ele. No início não é fácil, tá, Carol? Porque a gente tem ali a cabeça de todo mundo está num nível cultural diferente. Até a gente chegar no nível que a Camila falou de alinhamento, tem rusgas, tem o cartório não registra, o prefeito não faz nada, a Câmara quer editar uma lei que começa a atrapalhar a regularização fundiária. Até a gente chegar nesse nível, olha, todo mundo vai trabalhar de forma cooperativa, vai ser o ganha-ganha que o Heverson citou, a gente demora ali 1 ou 2 anos. Depois disso a gente começa a colher fruto, mas é um trabalho cooperativo e multidisciplinar. O assistente social. Se o município não tem assistente social, dá para fazer REURB? Claro que dá. Mas se ele tem, o olhar dele é diferente. Então, o cadastro, visando o cadastro da mulher, numa identificação ali de violência doméstica, já é completamente diferente do que eu vou lá fazer cadastro. Meu cadastro de olhar de registrador é nome, CPF, eu quero o pacto e o regime do casamento, né? Mas é diferente o nosso olhar. O assistente social é importante, o arquiteto é importante, o engenheiro é importante, o jurídico é importante, mas se não tiver, a gente consegue fazer regulação fundiária do mesmo jeito, mas com mais dificuldade. Heverson, me diga como é que funciona na Bahia. Pois é, justamente, a Michele falou isso e a última fala dela foi se referindo ao profissional da assistência social, e isso, eu tenho um case de sucesso aqui em Xique-Xique, e repliquei agora em Barra, que é justamente a regularização fundiária sendo tocada principalmente pela Secretaria de Assistência Social. Esse envolvimento, ele é fundamental, porque eles é quem conhecem melhor o núcleo do que nós, registradores, né? E isso que a Michele falou, de que tem que ir atrás, é verdade. Eu gastei muita sola de sapato, batendo no gabinete do prefeito, e eu vou a campo, eu já mandei vídeo, a Michele sabe, eu vou a campo com a equipe da prefeitura para mostrar como é que tem que ser feito justamente o cadastro, né, do ponto de vista jurídico registral e não do ponto de vista social, porque eles já têm expertise do ponto de vista social, eles são detentores das informações do CAD único, que engloba mais de 20 e poucos cadastros, eu fiquei sabendo por eles, né, e eu só consigo levar a bom termo a regularização fundiária dos meus municípios porque elas são tocadas justamente pela Secretaria de Assistência Social. Eu estava falando com vocês nos bastidores, né, que para contornar o problema, porque a Michele sabe, nós temos que pegar, o município tem que fazer a notificação dos confrontantes.
para contornar esse problema que durante o dia as pessoas trabalham e não estão em casa, ou muita gente tem aqui na Bahia, no interior, as suas roças, os seus sítios, as suas chácaras, passa a semana lá e só vem final de semana para casa, nós criamos a tenda, uma tenda que a gente chama que é a tenda da REURB, né? Nós fomos à noite, anunciamos, passamos com um carro de som para dizer, olha, você que está com pendência no seu cadastro, nós vamos estar no bairro, fizemos ações, né, durante a semana, 3 dias, para que as pessoas pudessem ir. Então tem as fotos, os registros fotográficos, depois eu posso compartilhar com vocês. E essa questão multidisciplinar a que vocês se referiram, ela é espousada nisso aqui, ó. Quero mostrar para vocês, ó, o nosso uniforme que nós fizemos para os visitadores, os cadastradores, o registrador também tem, quando a gente vai para campo, ó. Então, vocês vão ver aqui, ó, tem as secretarias de assistência social, a secretaria de desenvolvimento. Então, os nossos, né, profissionais da assistência social, que nós usamos a estrutura deles para fazer todo o cadastro fundiário social, eles vão devidamente identificados. Nós avisamos a população por meio de carro de som, eu dou entrevistas na rádio junto com o prefeito e a secretária de assistência social, passa carro de som no núcleo dizendo, olha, a equipe da REURB vai estar, certo, no seu bairro para fazer o cadastramento. Então o pessoal devidamente identificado, protegido do sol, porque o sol aqui na Bahia, essa aqui é UV, nós temos uma branca normal e essa aqui é UV para proteger do sol. Eles usam um chapéuzinho, eu tenho umas fotos, no meu Instagram tem, no Instagram do cartório tem, muito interessante. Então o envolvimento, né, dessas equipes multidisciplinares, elas são fundamentais para que a gente consiga não apenas avançar e concretizar a REURB, mas para fazer com segurança, para fazer justamente um trabalho em que a gente tenha, né, a garantia de que não apenas os aspectos formais e legais foram respeitados, mas também o aspecto social, o aspecto humano. Eu contei para vocês que nós fizemos ações, por exemplo, de asfaltar, e eles viram, havia buraco, estava com esgoto assim. Então, a Secretaria de Ação Social aqui na Barra, quando vai para o núcleo fazer o levantamento diagnóstico fundiário social ou o cadastro, ela também já vai com intervenções pontuais para resolver problemas que a gente tem lá no núcleo, lá no bairro. Então, é fundamental que nós tenhamos, como a Michele disse, essa integração. Eu costumo dizer sempre nas minhas aulas e palestras que só se faz regularização fundiária se houver um casamento entre o cartório, a prefeitura e os demais atores. E o regime desse casamento é comunhão universal. Os meus problemas são problemas da prefeitura, os problemas da prefeitura são problemas do cartório. Então, sem essa, né, sinergia, sem essa conexão, sem essa simbiose, é realmente impossível ou muito difícil nós tirarmos a REURB do papel. Incrível, Everson. E assim, até para contextualizar um pouco o papel da Camila, que faz esse trabalho no núcleo da Corregedoria do Tocantins, eu queria que você nos pontuasse como as corregedorias podem ser parceiras na concretização das regularizações Brasil afora. Bom, de fato, aqui a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, ela, no ano de 2000, na realidade, a ideia surgiu em 2017, logo após a edição da Lei 13.465, né, a lei federal. E nós tínhamos um programa da presidência do tribunal chamado Justiça para Todos. E aí o pessoal da presidência do tribunal andou por todas as comarcas do estado, visitou todas muitas prefeituras, todas as comarcas, foi em muitos cartórios. E nós percebemos a quantidade de irregularidade fundiária que nós tínhamos aqui no nosso estado. O Tocantins é composto por 139 municípios, é o estado mais novo do Brasil, mas a irregularidade fundiária é muito grande. Aqui, Carol, Michele, Everson, nós tínhamos municípios que simplesmente só possuíam uma matrícula, a matrícula geral, nada mais. Então, ninguém tinha a matrícula do seu imóvel, só para vocês terem ideia. Então, mesmo sendo um estado novo, o tamanho de irregularidade fundiária era muito grande. Então, ao perceber essa quantidade de irregularidade e por ter consciência de todos os pontos que o Everson já colocou, a Michele já colocou, de benefícios que uma regularização fundiária traz,
tanto para os ocupantes, né, principalmente, quanto para o nosso sistema de crédito, o Poder Judiciário entendeu aqui do Estado do Tocantins, entendeu também o seguinte: por que não atuarmos como indutores de políticas públicas, indutores dessa política de regularização fundiária, ainda que não seja atividade fim do Poder Judiciário, mas é uma atividade meio, porque concretiza direitos sociais, concretiza direitos previstos na nossa Carta Magna, concretiza direitos previstos em outras legislações federais e, ao mesmo tempo, diminui conflitos fundiários, porque aqui nós também tínhamos e ainda temos muitos conflitos fundiários. Então, pensando em tudo isso e conhecendo a realidade dos nossos municípios que possuem, infelizmente, rendas muito baixas, são municípios que, em sua grande maioria, dependem de verbas da União e do Estado para conseguirem se manter. Aqui nós temos municípios com 3, inclusive, estou hoje num município que tem 3.000 habitantes, contando zona urbana e rural. Então, são municípios muito pequenos, que têm uma dificuldade muito grande financeira e de mão de obra qualificada para processar e para entender o que é uma regularização fundiária. Então, conhecendo toda essa realidade, o Tribunal de Justiça, por meio da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, criou o Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária, que é o NUPREF, órgão a qual eu sou vinculada, né, ali dentro da Corregedoria, para auxiliar os municípios tocantinenses que possuem interesse em processar a regularização fundiária urbana nos seus territórios. Então, como que funciona esse auxílio? O município faz um termo de cooperação técnica com o tribunal e, em contrapartida, a Corregedoria de Justiça, por meio do NUPREF, entra com todo o auxílio administrativo e jurídico sobre como se fazer uma REURB do zero até a cerimônia de entrega dos títulos, né, que nada mais são do que as certidões de matrículas dos imóveis, porque quando nós lidamos, a grande maioria é REURB social, então nós já, e aí esse processo ele sai sem custo para o beneficiário, nós já entregamos direto nas mãos dele a própria certidão de matrícula do imóvel dele. É um trabalho, assim, fantástico. Aqui, nós, já falei para vocês, nós temos 139 municípios. Desses 139, 110 municípios atualmente já fecharam parceria com o tribunal. Então, 80% do estado do Tocantins está fazendo regularização fundiária urbana nos seus territórios, graças à Corregedoria de Justiça e ao Tribunal de Justiça, que atuaram como indutor de políticas públicas. O núcleo em si, o espaço, ele surgiu em 2018 por meio de um provimento, e aí no começo, nós tínhamos uma resistência dos registradores: eu vou ter que trabalhar muito, fazer muita coisa de graça, isso vai dar muito trabalho, mas foi uma conversa, né, com os prefeitos, com os registradores de imóveis, literalmente eles abraçaram essa causa depois que eles entenderam a importância e a relevância do tema. E nós temos atualmente mais de 8.000 títulos entregues na área urbana desde 2018 para cá, mesmo com todas as nossas dificuldades, equipes pequenas, os nossos municípios enfrentando problemas financeiros, com uma pandemia de 2 anos nesse interregno, mas nós conseguimos entregar mais de 8.000 títulos fruto deste trabalho do NUPREF. Isso na área urbana, porque na área rural, que já é uma outra história, nós também, graças a Deus, assim, e ao NUPREF, nós já regularizamos mais de 70.000 hectares aqui no nosso estado. Então, não é fácil, mas é um motivo de muita alegria, e fico feliz que os nossos registradores de imóveis tenham entendido a importância do tema, e não só eles, Carol, como os nossos prefeitos também e a população, porque aqui nós realizamos audiências públicas com a população, porque qual que é o nosso intuito? É que as pessoas entendam que, independentemente de gestão, se troca prefeito, entra e sai, a regularização fundiária urbana, ela precisa ser um processo contínuo que não pode parar, independentemente de questões políticas. Então, por isso nós estamos trabalhando com a conscientização da população, envolvendo também as nossas universidades públicas e particulares nesse processo. Todos os atores que estão ligados à questão de terras, nós trouxemos para dentro do NUPREF. Então, nós temos aqui parcerias com o INCRA, com a SPU, com o nosso órgão de terras estadual,
todos eles, a Procuradoria-Geral do Estado, todos são parceiros nossos nesse processo de regularização fundiária, porque nós entendemos que todos são importantes. Esse papo está incrível. Eu queria 10 Ribcasts sobre o tema, viu? Incrível mesmo, mas infelizmente chegamos ao final. Quero agradecer imensamente. Antes disso, eu quero deixar um recadinho para os nossos ouvintes e para vocês, em especial para vocês que fazem esse trabalho super incrível aí de regularização. Nós estamos numa campanha que é Conte Suas Histórias sobre o Registro de Imóveis. E tem tudo a ver a pessoa contar a história pra gente no momento em que ela recebeu a titulação, né? A titulação no sentido, né, do registro, no sentido da regularização. E é super fácil. E vocês contarem também o que vocês já testemunharam nesses processos. É ali no site do registrodeimóveis.org.br, tem um banner dos 180 anos e conte-nos a sua história. Eu queria muito convidá-los a participar e quero convidá-los a estar conosco várias vezes aqui no Ribcast, a nos ouvir. Quero te agradecer, Michele, imensamente. Obrigada, Carol. Foi uma honra dividir esse Ribcast com vocês. Fiquei muito honrada com o convite. A emoção de entregar uma regularização fundiária é nossa, é do prefeito e é das pessoas. Eu acho que a gente participar disso e ver o resultado final assim, é indescritível e traz essa razão para que a gente está no cartório de imóveis, né? A gente está aqui para servir a população. Então, assim, para mim é muito gratificante. Eu tenho certeza que eu vou conseguir achar várias histórias para mandar para Conte Sua História. E eu queria agradecer o convite. Deixar aqui, sempre que precisar pode me chamar que eu estou disponível. São 180 anos, este ano completamos, né, de registro de imóveis do Brasil, e nós queremos ouvir as histórias mesmo, Michele. Everson, muito obrigada, imensamente obrigada por estar aqui conosco. Oi, obrigado, Carol. Eu que agradeço o convite de estar junto com vocês, partilhando esses momentos. Eu também tenho várias histórias, mas eu costumo sempre lembrar, porque eles choram, né? Quem já fez a entrega de título, eu sou um registrador chorão também. Eu, quando entrego, geralmente, nossa, a primeira entrega, então eu morri de chorar. A primeira entrega em barra, que é a minha titularidade, eu morri de chorar. E aí um amigo meu, advogado, me viu chorando, ele disse, olha, eu, como advogado, já vi que a gente testemunha a alegria das pessoas em 2 ocasiões. Quando solta um réu preso ou quando entrega um título de propriedade. E é bem verdade mesmo. Ele disse que, como advogado, na militância dele profissional, ele disse que vê que a emoção humana flui muito bem no trabalho do advogado nessas duas ocasiões. E é bem verdade isso, né, meninas? Nós que fazemos entrega sabemos muito bem como é isso. Então, os 180 anos do Registro de Imóveis do Brasil, ele vem regado, né, de muito trabalho árduo por parte dos registradores, das suas equipes, para trazer um país melhor, né, melhor qualidade de vida para a população. A regularização fundiária tem todos esses benefícios, esse jogo de ganha-ganha, né, que obviamente que o tempo é pouco, a gente não pôde explanar mais essas ideias, mas tenhamos certezas, todos nós mãos juntas, e eu digo para os meus colegas aqui na Bahia, é difícil fazer REURB, principalmente quando é ES, que não tem nada para o cartório, mas pense que você está colocando seus produtozinhos lá na prateleira, tá abrindo as matrículas, para que a partir daí você possa fazer com que o imóvel trafegue nesse ciclo econômico, porque todo o benefício social com a regularização já vem, e depois vem também o benefício econômico para a população e para o próprio registrador, para o próprio cartório. Adorei essa analogia com a prateleira, achei incrível. Vou usar por aqui, viu? E Camila, muito obrigada novamente. Foi maravilhoso ter esse contexto e essa tua simbiose, né? Já uma palavra bem posta aqui pelo Everson, mas a tua simbiose aí com essas políticas da Corregedoria da Justiça. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite. Ao RIB também, Registro de Imóveis do Brasil. Michele, Everson, foi um prazer. E obrigada a você que nos acompanha em todos os episódios do Ribcast e a quem acabou de chegar. Acesse os nossos episódios sempre. No dia 21 de cada mês temos um novo, tanto no Spotify quanto no Deezer e no YouTube do RIB. Muito obrigada e até lá!